que subiram 40%. Ele sugeriu outro dia que está comendo ovo de ema, né? Bom, mas uma outra questão, né, é que Bolsonaro vai ser condenado no Supremo. Pode botar Rui Barbosa de advogado, pode botar o Sobral Pinto, o Heráclito de Sobral Pinto, né? Pode botar o Ives Gandra Martins. Tá, Maktub, está escrito, é o destino. Você não vai acreditar no que está acontecendo nos bastidores do poder. Alexandre Garcia traz à tona detalhes bombásticos sobre o Supremo Tribunal Federal e revela manobras que podem mudar o rumo da política brasileira. O que está por trás dessa nova ofensiva contra Bolsonaro? Como uma ação nos Estados Unidos pode abalar as estruturas do STF? Fique até o final, porque essa revelação pode ser a peça que faltava para entender o jogo sujo por trás do cenário atual. Antes de seguir, já deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque aqui você sempre recebe informações que a grande mídia não quer que você saiba. Agora, vamos direto ao assunto. Tá, Maktub, está escrito, é o destino. Tá? Desde o início. Né? Desde o início. É o medo que leva a isso. Né? Porque se soltar, vai haver o julgamento sugerido pelo J.R. Guzzo, né? Botem os dois e vão para o julgamento mais supremo que existe, que é do julgamento do povo, que é a origem do poder. E põem os dois, Bolsonaro e Lula, para serem julgados pelo povo. Né? Mas, enfim, eu tive, agora que está liberado, né, liberados os vídeos dos depoimentos de Mauro Cid, do tenente-coronel Mauro Cid. Eu vi uma que o Dallagnol destacou, né? E realmente, a Lava Jato foi acusada de fazer isso. Houve a oferta, né? O ministro Moraes disse para o Mauro Cid, olha, estamos abrindo aqui a possibilidade de você rever a sua colaboração, porque não rever a colaboração significa ir para a prisão, significa investigação sobre seu pai, sobre sua esposa, sobre sua filha maior de idade. Uau! Bom, tem uma outra questão, né, que estão discutindo aí. Vão julgar a denúncia, convertendo-os em réus, só numa turma. Eu fico me perguntando, por que 11 no Supremo, se é uma turma que julga, uma turma de 5? E nesses 5, só um não foi nomeado pelo governo do PT, Alexandre de Moraes. Os outros 4, todos, governo PT. Inclusive um ex-advogado de Lula, Zanin, né? Um ex-ministro de Lula, Flávio Dino, né? Fux foi nomeado por Dilma e eu creio que Carmen Lúcia também teria sido por Dilma. Mas, enfim, é isso que está acontecendo. Né? Eu anotei aqui um outro assunto. Sim, aí tem Flórida, Tampa. Tribunal Federal de Tampa, Flórida. Por quê? Porque os queixosos, a Rumble e uma empresa de mídia de Trump, estão processando Alexandre de Moraes, como você sabe. E tem sede lá, naquele distrito judicial ali. Né? A acusação é de que ele deu ordem direta, que eles chamam lá de ameaças, prometendo multa, se não cortarem o Alan dos Santos, e eu acho que o Paulo Figueiredo também, né? E aí eles dizem, isso é uma intromissão no território americano, na jurisdição americana, passa por cima do Tratado de Assistência Jurídica Recíproca, por cima do Tribunal, do Acordo de Haia, né? E vai direto, sem carta rogatória, sem
conexão entre o Ministério da Justiça daqui e o Departamento de Justiça de lá, né? Direto como se fosse um juiz da comarca de Tampa, Flórida, né? E, sobretudo, porque envolve uma pedra de toque americana, que foi destacado pelo vice-presidente Vance, lá na reunião de Munique, aliás, com muito brilho, né? Sobre governos que não dão a mínima para a liberdade de expressão, que é o principal sinal de liberdade, de democracia, né? O Vance cita até um caso no Reino Unido, né? E outros, na Alemanha, por exemplo. E agora, aqui no Brasil, né, os advogados, os 4 que assinaram, são 39 páginas, deixa eu ver quantos itens aqui, eu li todos ainda no inglês, porque eu estava vendo a tradução já chamava Moraes de réu, né, que não é o defendant, né? Tinha mais de 60 itens de argumentação, né? E aí pedem lá que as ações de Moraes sejam anuladas, consideradas nulas, que se avise que não tem jurisdição sobre os Estados Unidos, que se dê vitória à Rumble e à empresa de mídia de Trump, que tá muito ligada, usa o sistema digital da Rumble, né? E que terceiros também sejam abonados com a decisão da justiça americana, como a Google, a Meta e outros, para que não interfiram no fornecimento de aplicativos e tal, né, que tem base nos Estados Unidos. Eu estava vendo aqui, né, outra pergunta que a gente faria. Tem lá um inquérito da Polícia Brasileira de que Alan dos Santos faz ataques à Constituição. Eu nunca vi um do Alan dos Santos. Ataques à Constituição eu tenho visto muitos nesses últimos anos, né? Muitos, abundantes. Eu tenho lido aqui a Constituição para vocês, né, onde ela não tem funcionado, né? Cláusulas pétreas, princípios de direito, né? Liberdade de expressão, censura, né? Bom, uma outra questão aqui, eu até vou ver se eu ainda tenho aqui, só para vocês verem a posição dos americanos em relação à liberdade de expressão, né, que é uma coisa assim muito importante, está aqui. Vejam só, vou ler para vocês um trechinho. A Rumble e a TMTGJ buscam conjuntamente uma sentença declarando as ordens de mordaça do ministro Moraes inexequíveis nos Estados Unidos. Permitir que o juiz Moraes amordace um utilizador vocal, o sujeito que fala, né, essa é a tradução, num meio de comunicação digital americano, colocaria em risco o compromisso fundamental do nosso país com um debate aberto e robusto. Nem os ditadores extraterritoriais, nem o excesso judicial estrangeiro podem anular as liberdades protegidas pela Constituição e pela lei dos Estados Unidos. Isso aí, esse item praticamente resume tudo. Bom, o presidente Lula foi a São Paulo fazer um exame lá no Sírio-Libanês. Ele fala muito nos discursos sobre o SUS, mas ele vai ao Sírio-Libanês. De lá vai para o Rio de Janeiro para comemorar os 45 anos do PT. É um partido muito duradouro para os valores brasileiros, né, muito duradouro, e foi fundado em São Paulo, e ao mesmo tempo cheio de altos e baixos, né? Lula tentou 3 vezes e não conseguiu se eleger,
partido esteve envolvido até o pescoço no Mensalão, depois no Lava Jato, teve seus dirigentes presos, o seu presidente de honra preso também, né? Mas estamos aqui no Brasil. E ele vai comemorar, vai participar de uma comemoração lá no Rio de Janeiro. Hoje há uma crise no PT, revelada pelo que eu chamaria de alter ego de José Dirceu, seu íntimo, o advogado Cacaio, né, que fez aquele desabafo, aquele alerta, que se José Dirceu fizesse, haveria um racha no PT, em pleno aniversário, né, semana do aniversário. O alerta de que Lula está isolado e capturado, não recebe nem os velhos amigos e muito menos os deputados e senadores do partido, e que com isso corre o risco de perder em 26. Como já havia dito o Gilberto Kassab, que é um dos grandes visores, periscópios, microscópios e telescópios da política brasileira.